E agora sim, vamos falar da estrutura analítica do projeto, que talvez seja um dos documentos mais conhecidos de gerenciamento do projeto e muita gente diz que é o documento mais importante. Claro que todas as áreas são importantes e que nós precisamos combinar isso aqui, mas o que faz a nossa estrutura analítica do projeto? Então, capítulo 5, escopo, estamos no nosso quarto processo 5.4. A estrutura analítica do projeto é uma representação visual e hierárquica das entregas do nosso projeto. E muitas vezes, atenção para isso, ela é elaborada juntamente com o nosso processo anterior. Então, elaborada juntamente com o nosso processo anterior, que era o 5.3, onde nós tínhamos a especificação do escopo do projeto. E antes de avançar aqui, eu quero que você já tenha em mente a diferença entre essas duas coisas. Quando você fez a declaração do escopo do projeto lá no 5.3, pense nisso como se fosse um edital, aquela descrição do trabalho que você está comprando, né? Então, descrição do trabalho, a especificação do trabalho, para você poder comprar alguma coisa ou executar alguma coisa. É um acordo entre a equipe de execução e o seu cliente, pode ser interno, externo, patrocinador. E aqui contém toda a especificação das entregas e do trabalho. Por que a gente precisa fazer a EAP, que é visual? A EAP, ela se aproveita muito do que tem aqui já na especificação do projeto e transforma isso visualmente, onde nós vamos ter fases ou outras formas aqui, né? Mas fases no nosso primeiro nível, vamos ter subfases, pode ter N níveis, e aí nós chegamos nas nossas entregas, que também estão descritas aqui na nossa especificação do trabalho do projeto, ok? E por que é importante a gente ter a EAP? Porque a EAP ela coloca mais detalhe ainda. Então, lembra, né? Como sempre que a gente avança em outro processo, a gente coloca mais detalhe ainda, mais detalhes ainda, mais detalhamento. E esse mais detalhamento significa quebrar as entregas mais ainda, até eu poder chegar num nível que a gente chama de pacote de trabalho. Então, pacote de trabalho. E esse nível de pacote de trabalho vai ser a base para a elaboração do cronograma, que é o nosso próximo módulo, para a elaboração do orçamento, que é o nosso módulo de custos, logo em seguida, e para a elaboração de muitos dos outros planos de projeto em cada uma das áreas, nas aquisições, na comunicação, nos riscos, nos recursos necessários, entendeu? Então, a estrutura analítica do projeto ela não repete a especificação do trabalho do projeto. Ela agrega em cima daquilo para trazer mais detalhes e uma representação visual. Vamos dar uma olhada nessa aula que vai ficar mais claro para você, mas já tenha isso em mente aí no seu resuminho. Você está com o resumo aí, né? Espero que você esteja com o seu caderninho aí do lado, fazendo anotações, seus post-its, resumo para colocar na parede. Aproveita que eu sempre falo do fluxo de processos no final, mas para você poder ter esse fluxo de processos já bem sedimentado aí na sua cabeça e entender a lógica do Guia PMBOK, que é o mais importante para a gente aqui. Então, criar EAP é o processo de subdivisão das entregas e do trabalho que já estavam onde? Já estavam lá na especificação do trabalho do projeto 5.3. Mas nós queremos quebrar em componentes menores e de mais fácil gerenciamento. E fazer uma representação visual hierárquica, uma decomposição hierárquica aqui orientada às entregas do trabalho, em que cada nível vai ter uma definição mais detalhada do trabalho do projeto. O trabalho vai ser planejado em pacotes de trabalho, onde eu consigo agendar cronograma, onde eu consigo ter custo estimado, orçamento, consigo ter recursos, então eu consigo agora caminhar para um planejamento mais minucioso, mais detalhado, que me permite ter uma execução de sucesso no meu projeto, ok? Quais são as nossas entradas, ferramentas e técnicas aqui e as saídas? Então, este processo, lembra que ele sempre vai se construir em cima do que já vem. Ele vai ter o plano de gerenciamento do projeto, que para a gente aqui, boa parte é plano de gerenciamento do escopo, a documentação, que nós temos requisitos e a especificação do trabalho do projeto que fizemos anteriormente, fatores ambientais da empresa, como por exemplo, tem muitas empresas que usam software para poder elaborar a EAP. E ativos de processos organizacionais, posso usar histórico, lições aprendidas de EAPs passadas.
As ferramentas são muito tranquilas aqui, então vou usar o pneu especializado, interno ou externo, e vou usar ferramentas de decomposição, quebrar em pedacinhos menores, que eu já vou falar para você nos próximos slides. E a principal saída vai se chamar aqui, atenção para isso, você que está fazendo a certificação PMP e CAPM, que é a linha de base do escopo. A linha de base do escopo é a especificação do escopo do trabalho, que nós fizemos no processo anterior, a EAP, que nós vamos fazer neste processo, e o dicionário da EAP. Então, a saída aqui não é só a EAP, aqui a gente define, ou de certa maneira, muita gente fala, congela a linha de base do escopo, porque nós temos a especificação, que veio do anterior, que já estava baseado nos requisitos, mas a especificação do trabalho, nós temos a EAP e nós temos o dicionário da EAP. Eu vou falar disso para você lá no finalzinho da aula, também tem um slide sobre isso. Mas já fica atento. Então, a saída é a linha de base do escopo. Este aqui é o último processo de planejamento no gerenciamento do escopo. A gente salva a linha de base aqui e os outros dois processos que nós ainda vamos ver nesse módulo, eles são processos de controle. Nós vamos ter o validar o escopo, que vai ser a aceitação do escopo, e vamos ter o controlar o escopo, que significa impedir que você esteja fazendo mais ou menos, né, que você não tenha o scope creep, ok? Então, criar EAP, é o último processo de planejamento do escopo. Entradas, então. Plano de gerenciamento do projeto, e aí todos os seus planos subsidiários, mas com especial atenção ao plano subsidiário de escopo, para poder saber, né? Você pode ter diretrizes para elaboração da EAP. Como eu te falei, inclusive existe um guia do PMI, que é elaboração de WBS, né? Se você for lá no site do PMI, você vai ver um guia para elaboração de WBS, como fazer uma boa EAP. E além disso, estou deixando uma outra aula, né? Aproveitando aqui, estou deixando uma outra aula inclusa aqui na nossa área do aluno, onde eu descrevo a elaboração da EAP e os diferentes tipos de EAP, que vale muito a pena você assistir. É uma outra aula bem bacana, tá aqui junto. Mas focando nos nossos processos de guia PMBOK, entrada aqui, documentos. Principal documento aqui seria a especificação do escopo do trabalho do projeto que nós fizemos no 5.3, processo anterior. Mas também os requisitos são entrada aqui que fizemos no 5.2. Esse plano subsidiário de escopo fizemos no 5.1. O plano de gerenciamento do projeto no 4.2. Isso aí, muito bem. Então, fatores ambientais da empresa, pode ser que eu esteja usando algum sistema. Existem ferramentinhas e software para poder elaborar a WBS, depois transformá-la num cronograma. Posso usar histórico, lições aprendidas, né, WBS ou EAP. WBS é o EAP em inglês, ok? Às vezes as pessoas também... Ah, Mário, mas você estava falando a estrutura analítica do projeto, o que é essa WBS? Work Breakdown Structure, ok? Então, ativos de processos organizacionais, você pode utilizar histórico. EAPs de projetos passados. Então, histórico, EAP de projeto passado, que permite você já saber o que deveria conter um projeto parecido que você vai fazer agora. Opinião especializada, já ouvimos falar bastante, embora seja fácil de compreender, pouca gente utiliza. Eu até fiz um vídeo no YouTube sobre opinião especializada, quase ninguém usa opinião especializada e é uma forma muito boa e muito rápida. Pode perguntar para pessoas na sua organização, externamente, e ter acesso a informações das quais você não teria sozinho, ok? Subdividir as entregas. Então, decomposição é quebrar em pedacinhos menores. Eu tenho uma entrega, quais são os pedacinhos, né? Pensa aqui se eu tivesse uma bicicleta, né? Pode fazer essa analogia aí. Então, tem uma bike e agora eu quero desmontá-la. Então, tem o quadro, tem as rodas, tem os sistemas dela e por aí vai. E daí eu quero dividir o quadro ainda em mais partes. Quanto mais você dividir, melhor. E muita gente pergunta, mas até que nível eu devo decompor aqui em nível mais baixo? Você deve decompor até um nível em que você conseguir fazer estimativas. Estimativas. E eu falo muito disso no próximo vídeo, somente sobre EAP. Então vai lá dar uma olhada, porque lá eu crio os exemplos de EAP nele, ok? Aqui eu quero me concentrar nas entradas, ferramentas e técnicas que nós temos do nosso guia PMBOK. Você vai verificar se esse grau de decomposição é necessário e suficiente, que significa que você deve não deixar um pacote muito grande, mas eu também não preciso ir até cada
pequeno parafuso ali, porque senão a minha EAP fica grande demais e eu não consigo acompanhar e controlá-la. Saída é a linha de base do escopo, que são 3 documentos. Olha só, presta muita atenção nisso, né? Nossa declaração de escopo do projeto, ou especificação do escopo do projeto. Temos a EAP e o dicionário da EAP. E vamos provavelmente precisar atualizar outros documentos para elaborar isso. Eu já vou falar para você o que é EAP e dicionário da EAP no próximo slide. Então aqui, EAP. E no próximo eu vou falar do dicionário. A descrição hierárquica das entregas aqui do nosso projeto, né, uma visão gráfica do escopo com mais detalhes que eu havia te falado, com mais detalhes, que é muito importante isso aqui. Decomposição de tudo que seria realizado. A EAP é um elemento fundamental da nossa linha de base do escopo, então se não tiver lá na EAP, não vai ser realizado, não faz parte do projeto. E a EAP é uma ferramenta excelente de comunicação para alinhamento e gerenciamento de expectativas. Fornece as bases de estimativas de recurso, custos, tempo, tudo que nós vamos utilizar nas nossas próximas áreas do conhecimento para planejar. O dicionário da EAP, ele descreve cada um dos componentes da EAP em maior detalhe. O que é a diferença aqui do dicionário da EAP para EAP, ok? Então, isso é uma outra coisa que precisa ficar bem claro aí para você. Então, você fez a sua visão gráfica, isso aqui é EAP. Agora, nas caixinhas, se você já viu alguma figura de EAP, cabe uma palavra, 2, no máximo 3 palavras, certo? Então, vou dizer aqui pintura da fachada, pintura, fachada, teste de alguma coisa, então o nome da caixinha. Mas isso não é suficiente para eu poder executar, né? Por isso tem o dicionário da EAP. Isso aqui é numerado, então 1, 2, 3, 1.1, 1.2 e por aí vai. E aí você pode construir, ou no mesmo software que faz a EAP, ou você pode criar um documento no Word, um .doc, e vai instalar então 1.1, 1.1, 1.1, pintura, fachada. Então, o dicionário da EAP não é um dicionário de termos, tipo Aurélio, que o que é pintura? Pintura de acordo com Aurélio. Não, aqui é a descrição deste pacote de trabalho. Então, pintura da fachada são 100 metros quadrados de tinta branca lavável e etc. Então, a descrição aqui. Tem um pacote de trabalho lá que é teste. Aí você vai lá, elaborar cenários de acordo com a norma 4512, coletar os dados de pelo menos 3 usuários. Então, o dicionário da EAP é o documento que descreve, né, deixa eu apagar aqui para você ver melhor, o documento que descreve cada componente da EAP em maiores detalhes. Então, um texto descritivo do que significa aquele pacote. Pode ter critérios de aceitação, pode ter documentos de apoio, quaisquer outras coisas aqui. Possui os identificadores, código de conta, que é a numeração, informa a descrição do trabalho e coloca ali referências, requisitos, definindo também os responsáveis pelos pacotes de trabalho. Bacana, não é? Então, este nosso processo de elaborar EAP 5.4, ele recebe o nosso plano de projeto lá do 4.2, de onde vem também o 5.1, que é o plano do escopo, como um anexo. Ele recebe os nossos documentos, né, os docs aqui, documentos de projeto, dos quais nós já temos documentação de requisitos e a especificação de trabalho do projeto, a nossa declaração do escopo do projeto. A EAP vai transformar tudo isso em mais detalhes e visuais, que vai resultar na linha base do escopo, que tem a especificação, que tem a EAP, que tem o dicionário da EAP. Isso aqui é anexo ao plano de projeto. Volta como um anexo ao nosso plano de projeto aqui. E pode atualizar documentos de projeto. Muito bacana, não é? Então vamos lá, um grande abraço e até a próxima aula.